Olá, queridos e queridas, eu sou Pedro Paulo, apresentador aqui da Demais TV, com o programa Chutando o Balde, e hoje é um programa especial, né? É um programa um pouco triste, porque vamos falar do nosso senador querido Major Olímpio, que nos deixou vítima da Covid-19. É um programa especial, onde vamos falar dele, que foi muitos anos apresentador aqui da casa da Demais TV, também foi sócio da ASBRA, da Associação dos Policiais Civis e Bombeiros e Militares, né? Então hoje a ASBRA está de luto, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está de luto, e também o nosso Senado brasileiro está de luto. E vamos ter uma entrevista especial com a querida doutora Vera Lúcia Vieira, apresentadora aqui da Demais TV, que vai falar em particular, né, momentos que viveu com o Major Olímpio, da sua pessoa, que era uma pessoa íntegra, ímpar, uma pessoa com caráter ilibado, ou seja, uma conduta moral acima de qualquer suspeita. Um representante legal dos nossos brasileiros, dos nossos anônimos, dos nossos ilustres desconhecidos. Major Olímpio nos deixa, mas deixa um legado. O legado de lutar por um Brasil melhor. O legado de ter esperança no futuro, porque ele nunca se acovardou. Ele nunca abaixou a cabeça. Esse era Major Olímpio, nosso senador, nosso sócio da ASBRA, nosso apresentador da Demais TV, uma pessoa, uma figura ímpar e singular. Vamos falar com a doutora Vera Lúcia Vieira, apresentadora aqui da Demais TV, que vai contar um pouco pra gente quem foi o senador Major Olímpio, porque era amiga, era companheira de emissora, e vamos chamar ela aqui agora para falar para todos vocês, para todos nós, sobre nosso queridíssimo Major Olímpio, que nos deixou, infelizmente. Gostaria muito de perguntar para a senhora, com todo o respeito, é lógico, é claro, a polêmica em torno da morte dele, né? Porque a mídia em si, né? Os veículos de comunicação no geral estão falando que foi devido a complicações pela Covid-19. Já tem rumores que ele morreu por um acidente vascular cerebral, né? Qual é a verdade nessa história? O que a senhora tem para nos dizer sobre isso? Então, eu acho que assim, tão difícil para a família, né? Porque eu acredito que esses mais seria a família ou então a pessoa que estaria passando, né? Infelizmente, eu não tenho essas informações para passar por eu. O que eu fiquei sabendo realmente é que ele foi, infelizmente, teve o Covid-19 e também ele depois houve complicações. Isso é um fato realmente, está aí. Assim, eu peço para todos para se cuidar. E assim, existe toda uma questão política, né, em relação a isso. Então, é complexo, eu acho que é delicado. A questão é que, infelizmente, nosso território, grande político, e eu acho que nessa época, assim, eu acho que a gente deve respeitar principalmente, né, a esposa, os filhos, os amigos. E eu acho que o mais, assim, eu acho que tem uma especulação muito grande e uma questão política muito grande. É delicado essa situação. Doutora Vera Lúcia Vieira, complexa. Vivemos nessa pandemia, infelizmente, milhares e milhares de vidas estão se perdendo. Major Olímpio, pela sua conduta de policial militar, de político, de pessoa íntegra, é um dos nossos soldados que tomba. É um dos nossos soldados que tomba. Sim, infelizmente. E muitas pessoas, infelizmente, não tiveram o grande prazer de ter conhecido uma pessoa como o Major Olímpio. Então eu gostaria que a senhora, como o conheceu pessoalmente, falasse pra gente momentos marcantes da personalidade do Major Olímpio. Ele era realmente aquela pessoa que se preocupava
com a sociedade em si, você via isso muito nele, porque era latente aquela vontade dele de um Brasil melhor, né? E claro, sem dúvida alguma, aquela vontade, aquele desejo de buscar a população para o funcionário público do estado de São Paulo, isso estava no sangue dele. Então ele se doava, ele se entregava, entendeu? Ele não estava medo nem receio de enfrentar, e a luta era um combatente em prol da polícia militar, do funcionário público, sim, da sociedade em geral. Ele é um grande homem, uma pessoa íntegra realmente. Como eu falei anteriormente, tive o prazer de desenvolver alguns trabalhos, que haja visto também. Eu sou procuradora dos policiais civis, militares e funcionários públicos do Estado Federativo do Brasil, de acompanhar vários movimentos juntamente com ele. E assim, eu só tenho a pedir a Deus que realmente Deus reserve um lugar especial para ele, e que ele seja o grande combatente lá entre os anjos dos céus. Ele nos deixa saudade, acredito que ele fez a jornada dele aqui na Terra, e Deus forte o coração de toda a família. Realmente, doutora Vera Lúcia, uma grande perca. Eu acho que todas as vidas são importantes. Estamos chegando ao número de 300 mil mortos no Brasil. Quando perdemos uma pessoa de referência, como o Major Olímpio, como uma pessoa pública, um político, não que a vida dele seja mais importante do que a vida de um cidadão anônimo. Não é isso que eu quero dizer, tá? Que as pessoas entendam. Mas perdemos um soldado que lutava bravamente pelo nosso país. Perdemos uma pessoa idônea, um policial militar que foi 29 anos lutando nas ruas de São Paulo, lutando pela sociedade, e depois disso continuou a sua batalha no meio político, publicou livros. Era um pai de família, um marido exemplar, que nos deixa por uma pandemia, por um caos. Infelizmente, sofremos isso. E hoje, estamos falando desse assunto aqui na Demais TV. É a realidade. Estamos com você nesse link ao vivo. E eu queria que a senhora, como é uma mulher inteirada sobre a vida, sobre alguns assuntos, é pertinente que você fale qual o conselho que você dá para as pessoas do Brasil hoje, durante essa pandemia. Então, olha, na verdade, eu já perdi a minha, já perdi entes queridos, já perdi um tio de Covid-19. Então, assim, o que eu peço aos jovens, principalmente aos jovens, ou seja, toda a população brasileira, é que realmente se cuide, que receba as orientações dos especialistas. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Quando eu digo vamos nos proteger, eu não estou dizendo para as pessoas deixarem de trabalhar ou fechar tudo. Eu acredito que não é bem o X da questão, mas é que às vezes eu vou falar por mim, que assim, a gente, no começo, nós nos cuidamos bastante, nós nos protegemos bastante, e depois, claro, que a gente deu uma relaxadinha. Então, é que realmente a gente colabore e que a gente se proteja aquela pessoa que você ama, para que realmente a gente tenha tempo de todos estarem realmente vacinando contra esse Covid-19, que realmente, isso é fato, que está aí e realmente está matando. Então, esse é o meu apelo para todos. Se a pessoa tiver condição de ficar em casa, fique em casa. Agora, claro, quem precisar trabalhar, vá, proteja, usa máscara, usa o álcool, faz a asepsia de residência, é muito importante. Exatamente, doutora Vera Lúcia. Assim, a minha opinião particular, eu até estava falando aqui, não canso de falar no programa, porque muita gente só vai se dar conta do que está acontecendo quando pegar na alça do caixão, né? Quando pegar na alça do caixão e levar o ente querido
até o sepulcro, a pessoa vai se tocar que é um problema sanitário que aflige toda a sociedade em geral. Voltando ao assunto do nosso queridíssimo, saudoso Major Olímpio que nos deixou, é constrangedor que, infelizmente, ele não tenha tido tempo de tomar a vacina. Eu vi várias reportagens com ele falando, pedindo para as pessoas se vacinarem, que ele tomaria a vacina. Qual o sentimento que passa para você perder um amigo, um colega, sabendo que já existe vacina que poderia ser aplicada antes que não acontecesse isso? Responde pra gente. Olha, meu sentimento é que, infelizmente, né, nós estamos realmente diante de uma situação gravíssima. Não é uma situação a nível Brasil, é uma situação a nível mundial. Infelizmente, ainda não deu tempo de preparar essa vacina, de vacinar todos. Então, acredito que enquanto essa vacina não chegue para mim e para você, não chegou a tempo para o meu amigo Major Olímpio, então é que realmente a gente se cuide. Entendeu? Eu não vou falar de direito. Não vou falar que a responsabilidade é política, do presidente, ou enfim. Porque é um problema a nível mundial. E realmente eu tenho amigos, tenho familiares que também estão vivendo a mesma situação que o Brasil está passando. A vacina ainda não chegou. A minha mãe já vacinou, graças a Deus, agradeço a Deus por ter a oportunidade, ela já está tomando a segunda dose da vacina. Então, assim, eu não posso reclamar. Então, na verdade, eu tenho que agradecer. E como eu sou um pouco mais nova do que a minha mãe, eu estou me cuidando, me resguardando, saio sim, vou trabalhar, estou trabalhando, mas assim, com todo cuidado, lógico. E, infelizmente, o nosso querido Major Olímpio, senador, uma pessoa íntegra, de um coração assim, eu sei que quando realmente você precisava dele, ele atendia, claro, e era um grande combatente aí dos direitos humanos, do cidadão brasileiro, né? Então, o meu respeito, a minha consideração, a minha saudade, claro que ele vai fazer muita falta no sul do Brasil, porque realmente aquele ali, tinha sangue na veia e lutava realmente pelos direitos do cidadão brasileiro. Só quem conhece sabe. É bom que você fale, que a senhora fale, porque as pessoas precisam ter essa consciência mesmo. Infelizmente, é um infortúnio, que nem você falou, a gente não pode culpar ninguém, né? Nem os nossos governantes, porque uma pandemia é uma coisa que está acontecendo em todo o planeta. Não é uma coisa única e exclusiva do Brasil. Então a gente não pode culpar apenas os nossos governantes. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte e pensar no próximo. Você, como comunicadora, como apresentadora de televisão, é uma pessoa formadora de opinião. Eu gostaria que você falasse agora para as mulheres, porque você, como mulher, tem um sentimento mais aflorado. Então eu gostaria que falasse, nessa pandemia, qual o conselho que você dá para as mulheres? Porque não é fácil ser mulher no Brasil. Olha, você falou uma coisa, eu gostaria de aproveitar o ensejo da questão governamental, né, dos nossos governantes. Nós sabemos que a nossa representação política, né? Eu não quero citar o nome de área, mas isso todos já sabem, que, claro, sem dúvida alguma, deixa a desejar. E isso vem, né, entrou num ciclo vicioso, a questão política de muitos e muitos anos. E agora, né, eu faço um apelo para o cidadão brasileiro, que daqui a pouco vem política, daqui a pouco está sendo nomeado candidatos à política. Gente, eu acredito quando é muita memória do cidadão brasileiro. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas que estão assistindo nesse momento, o que nós queremos, filho, para o futuro dos nossos filhos, nossos netos, entendeu? Então vamos lutar pelos nossos direitos, pelos nossos ideais,
Porque assim, nós pagamos por isso. Então vamos, na hora de escolher quem representa, escolher realmente quem realmente merece, uma pessoa que realmente tem comada, uma pessoa que tem de caráter, congresso para colocar, em qualquer lugar que seja para estar nos representando, honesta, adequada, representando. Então, esse é um cidadão também que estamos assistindo. O apelo que eu faço para as mulheres, realmente, as mulheres, a gente tem uma sensibilidade maior. Eu acredito que não nós, tem muitos falaram, nós estamos mais ou menos do que os homens. Eu acredito que nós temos uma sensibilidade toda a pele, né? E a gente consegue dirimir tudo que presta atenção no marido, no filho, no cachorro, tudo ao mesmo tempo a panela que está no fogo, enfim. O que eu peço às mulheres aí que estão nos assistindo, as brasileiras, né? Realmente, vamos, sabe, juntar a nossa força. Eu acho que a força faz a grande diferença. E vamos usar a nossa feminina para estar nos unindo, envolvendo mais pessoas. E eu acredito que a união faz a força, né? E é isso para as colegas, para as amigas e para essas grandes guerreiras aí, mulheres. Inclusive, esse mês foi o mês da mulher. Um grande beijo aí no coração. Feliz Dia das Mulheres a todas essas grandes mulheres que nos... Eu gostaria que a senhora desse as suas considerações finais e gostaria de fazer um gesto aqui em homenagem ao Major Olímpio, que ele descanse em paz e que Deus o receba de braços abertos. Pode falar, doutora Vera. As minhas considerações finais é que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir, rogar a Ele que realmente tenha compaixão de todos nós brasileiros, todos nós da humanidade, do universo, que Ele tenha realmente compaixão por tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que jamais devemos desafiar as leis de Deus. E ao Major Olímpio, o meu respeito, a minha consideração, a minha gratidão, que Deus reserve um lugar especial para ele e que conforte o coração dos familiares e dos amigos. Muito obrigada por ter participado do nosso. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. Fique com Deus, que Deus abençoe a você e a todos. Obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. É isso aí, pessoal. Essa foi a doutora Vera Lúcia Vieira, amiga pessoal do nosso querido senador Major Olímpio. Que tragédia! Quando começamos a perder os nossos guerreiros de linha de frente, a situação começa a complicar mais ainda. Porque o povo brasileiro precisa dessa representatividade. Major Olímpio era uma pessoa que representava dignamente a sociedade brasileira. Tinha opinião formada, homem que não dava moleza para bandidagem, trabalhava em prol da segurança pública, escreveu livros acerca disso. Era um cidadão que foi eleito com milhares e milhares de votos, mais de 9 milhões de votos. Então é sinal que, em resposta ao trabalho dele, ele recebeu nas urnas o carinho de toda a população. Então, quando nós vemos uma pessoa assim, que recebeu tantos votos, uma pessoa tão expressiva e que falava abertamente das suas ideologias e não tinha medo de cara feia, começamos a nos perguntar: aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Major Olímpio, que o Senhor descanse em paz, que a sua família seja consolada e que abra caminho para políticos honestos e de bom caráter como o senhor era. O senhor sempre será lembrado como um homem de luta, como um homem de guerra, como um cidadão brasileiro de opinião. Aquele que não se acovardou,
aquele que lutou até o último dia, aquele que realmente dedicou a sua vida a ajudar aos próximos. Porque é difícil, gente. Uma pessoa ele ficou na instituição, na Polícia Militar de São Paulo por 29 anos, lutando pelo cidadão, lutando pelas nossas leis, porque as nossas leis, eu costumo falar sempre isso, as nossas leis são muito brandas contra bandido. E o Major Olímpio, ele batia nessa tecla: segurança pública, polícia na rua, justiça. Então, infelizmente, perdemos um guerreiro. A nossa sociedade chora pelo Major Olímpio e por milhares e milhares de pessoas que estão perdendo a vida por conta dessa pandemia. Bota a foto do... Põe no pente aí, Rodrigo Braga, a foto do Major Olímpio. Olha aí. Olha a foto desse cidadão, desse político, desse homem de honra que nos deixou. Que infelizmente, por conta de uma pandemia, por conta de uma doença que é covarde, que é silenciosa, perdemos esse grande herói. Os nossos heróis são poucos. O Brasil não é uma sociedade que tem muitos heróis. Sim, ilustres desconhecidos. Porque tem muitos heróis que são desconhecidos. Todos os dias criamos heróis. Todos os dias pessoas são salvas em lugares inusitados. Só que não são reconhecidos. Não tem notoriedade. Porque a mídia, no geral, só dá notoriedade para coisas que dão audiência. Para coisas que dão ibope. E esquecem essas pessoas, que são, como eu costumo dizer, os ilustres desconhecidos. Aquelas pessoas que pautam a sua vida em ajudar outras vidas. Major Olímpio, com a sua audácia, com a sua intelectualidade, que era grande, porque publicou livros, lutava no Senado, chegou ao topo, virou senador da República, pai de família, defensor do povo, perde a vida para a Covid-19. Isso daí, como eu costumo dizer, eu uso muito essa palavra, é inadmissível. Precisamos estar atento aos sintomas, use máscara, coloque álcool gel nas mãos, se cuide. Estamos de luto, batemos continência pela história de um grande homem, de um policial militar. Hoje, o nosso país chora pelo Major Olímpio e pelas milhares e milhares de pessoas que estão sendo mortas pela Covid-19. É muito triste, é cruel, é desumano. Filhos que não têm mais seus pais, pais que perderam seus filhos, esposas que perderam os seus maridos. E outra coisa, muita coisa que eu estou falando aqui serve para que você em casa faça um balanço de como você leva a sua vida. Porque nós vivemos em tempos difíceis e vamos nos preparar para um novo normal, tá? Não vai ter mais aquele normal de antes. Enquanto essa pandemia assolar a humanidade, vamos viver um novo normal. Gostaria de falar que nosso senador Major Olímpio, que perdeu a vida para a Covid-19, gera uma polêmica em cima do AVC, que foi acidente vascular cerebral, não foi a Covid-19, só que não temos conhecimento de causa para questionar esse assunto, porque não temos nenhum amparo médico, não sabemos do atestado de óbito, então seria uma coisa muito leviana querer dar a causa da morte dele específica aqui no programa.
Mas independente de ser um AVC, de ser Covid-19 ou qualquer tipo de outra doença que o levou a óbito, a verdade é que perdemos um grande herói, que o Brasil chora por mais um guerreiro que vai embora. Pessoal, se previna, fique dentro de casa, use máscara. Aí você fala para mim, não, mas eu não posso ficar dentro de casa. Sim, você não pode, mas saia quando puder. Vá para a sua casa, fique com a sua esposa, com seus filhos, porque momentos bons não voltam mais. E não sabemos até quando teremos momentos bons. Ficam meus agradecimentos, fica a nossa indignação, minha, da direção da TV, Rodrigo Braga jogando as imagens na produção, de mais um leão que cai por uma pandemia que assola a humanidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Esse foi mais um Chutando o Balde.